Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e dia do assassinato de José Alberto Freitas, homem negro, espancado até a morte em um hipermercado na cidade de Porto Alegre. Um dia para mostrar as conquistas do movimento negro, mas também para deixar evidente a importância da luta contra o racismo, que exclui, explora e mata. Na entrevista central, falamos com Carol D'Artora sobre os desafios de ser a primeira vereadora negra eleita da cidade de Curitiba. E nossa reportagem mostra que a subrepresentação negra nas prefeituras ainda é uma realidade no Brasil. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Com a democracia sob ataque em tantas frentes, o resultado eleitoral do primeiro turno pode ser considerado uma vitória. Esta é a opinião do cientista político André Singer. Vamos acompanhar a análise no embarque imediato. Embarque imediato. A eleição municipal do último domingo, 15 de novembro de 2020, foi uma vitória da democracia no Brasil. Nós não podemos esquecer que a democracia no Brasil está sob ameaça, desde que a crise política começou a se acelerar no ano de 2015, nós já estamos há 5 anos nisso, e essa ameaça cresceu com a eleição do atual presidente da República em 2018. Nós temos falado bastante sobre esse assunto. Nesse contexto, uma eleição municipal na qual houve ampla liberdade de expressão, eu não tive conhecimento de nenhum caso grave de ameaça de censura ou de tentativa de impedir a livre expressão dos candidatos dos partidos, na qual houve absoluta liberdade de organização. Também não chegou a meu conhecimento nenhuma denúncia grave de tentativa de impedir qualquer que fosse partido, candidato, movimento, de concorrer, de se organizar para concorrer às eleições. E, por fim, nós tivemos resultados que mostram a diversidade política do Brasil. Nós tivemos vitórias do campo da direita, do campo do centro, do campo da esquerda, em municípios diferentes, sempre lembrando que o Brasil tem uma quantidade enorme de municípios, são quase 6.000 municípios, onde há disputa para prefeitos e vereadores. E o fato de que tenha se apresentado essa diversidade de posições, como eu disse, de esquerda, de centro, de direita, mostra a pluralidade que é típica de uma democracia. A taxa de transmissão do coronavírus voltou a ficar acima de 1, o que significa que uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para mais de uma pessoa e acelerar o contágio. Enquanto o governo Bolsonaro finge normalidade, movimentos populares seguem com ações solidárias para garantir o cuidado e a sobrevivência da população mais pobre. Afonso Bezerra nos conta mais. Trilhos do Brasil. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, o Movimento de Trabalhadores por Direitos, MTD, em parceria com o Levante Popular da Juventude e a Consulta Popular, está realizando a campanha de solidariedade Direito de Morar e Morar com Direitos, para ajudar os moradores da ocupação Novo Caldeirão. As 40 famílias que ocuparam há pouco tempo o espaço estão construindo suas casas em regime de mutirão e precisam de doações de materiais de construção. Cleiton Neto, integrante do MTD na região, explica a importância da solidariedade neste momento. Nós decidimos fazer essa luta pela moradia, né? E todas as famílias desde então estão construindo as suas casas em regime de mutirão, mas que está com grande dificuldade em compra de materiais, né? Para realizar as doações, acesse benfeitoria.com/direito de morar e morar com direitos. A Central de Movimentos Populares, CMP, faz um balanço da campanha Movimentos contra a Covid-19. O saldo das doações até o momento é de 30 mil cestas básicas, 130 mil marmitas, milhares de kits de higiene e 80 mil máscaras, confeccionadas artesanalmente pelas costureiras da CMP. Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central, faz uma avaliação positiva da campanha. É um balanço positivo, portanto,
desta iniciativa, dessas ações de solidariedade, porque ações que são vinculadas ao povo na defesa da saúde, da vida, na defesa da renda. Na Paraíba, os movimentos populares estão unidos na solidariedade em defesa de uma família que foi despejada pela construtora JMS, no bairro José Américo, em João Pessoa. A campanha consiste em doação de mantimentos e na batalha política para que a empresa repare na justiça a moradora prejudicada pelo despejo. Do Mato Grosso do Sul, o cineasta Usliver Silva nos indica um documentário sobre um famoso humorista brasileiro. Vamos conhecer. Parada Cultural. E eu vim aqui indicar para vocês o filme Mussum, um filme do Cacildes, dirigido pela cineasta Suzana Lira. O filme narra a história do artista Antônio Carlos, mais conhecido por nós brasileiros como Mussum, mostrando desde a sua origem humilde nas favelas do Rio de Janeiro, mostrando também o seu sucesso como cantor, como sambista na cena artística do Rio de Janeiro, e também mostrando o impacto que o seu personagem Mussum teve na cultura brasileira, no imaginário dos brasileiros. Um filme muito divertido de assistir e ao mesmo tempo também muito emocionante. Este ano vimos a maior proporção de candidaturas negras registradas na história das eleições. Mas isso pouco alterou a representatividade política do povo negro. A cada 10 prefeitos eleitos, apenas 3 são negros. De 2016 para cá, o aumento foi de apenas 3%. Vamos saber mais na reportagem de Nayata Oani. Nacional. Segundo o TSE, o número de candidaturas negras eleitas bateu recorde neste ano. Dos mais de 5.000 prefeitos que conquistaram a vitória, aproximadamente 1.700 se declaram negros ou pardos, representando 32% do total. No entanto, mesmo com o crescimento da representatividade nas prefeituras das câmaras municipais, a proporção ainda é distante dos 56% que essa população representa no Brasil. O cientista político Pedro Nascimento afirma que ainda é preciso avançar. Não podemos deixar de lado a realidade de que ainda existe uma subrepresentação no cenário político brasileiro de pessoas negras e pardas. Se nós formos observar a quantidade de pessoas com esse perfil atualmente no Brasil, teremos um total de 56% dos brasileiros, ou seja, mais da metade da população brasileira se considera negra ou parda. E por outro lado, se olharmos a quantidade de pessoas com esse perfil que ocupam cargos públicos, teremos uma realidade altamente preocupante. Mesmo com a conquista da obrigatoriedade do repasse do fundo eleitoral para candidaturas negras, os 44% de vereadores negros que representarão as capitais brasileiras fazem parte de um grupo que ainda não compõe de forma proporcional o parlamento brasileiro. O presidente da Comissão de Ações Afirmativas e de Inclusão da UFMG, Rodrigo Ednilson, avalia que essas candidaturas eleitas ainda terão que continuar disputando espaço dentro da política. É claro que, embora seja um sopro de esperança e de alegria, eu sei que isso ainda é muito pouco diante do retrocesso político que nós estamos vivendo, né? Elas têm o desafio de enfrentar uma estrutura de racismo estrutural, né, que dificulta o reconhecimento dessas pessoas como pessoas políticas. No Dia da Consciência Negra, João Alberto, homem negro, foi espancado até a morte por seguranças brancos em uma loja do Carrefour, no Rio Grande do Sul. Perto dali, no Paraná, mora a primeira mulher negra eleita vereadora de Curitiba. Os casos são diferentes, mas mostram expressões do racismo no Brasil, violência e desigualdade. Jonatas Campos conversa hoje com Carol D'Artora, professora e primeira vereadora negra de Curitiba. Entrevista Central.
Olá, hoje é dia da Consciência Negra e nossa entrevista central vai conversar com Carol D'Artora, vereadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores de Curitiba, capital do Paraná. Ela é historiadora e professora da rede pública estadual. Carol, agradecemos muito sua participação. O que significa para você ser a primeira vereadora negra eleita pelo Partido dos Trabalhadores em Curitiba, uma cidade marcada pelo antipetismo e pelo culto à Operação Lava Jato? Foi muito significativo, muito simbólico. Eu fui a terceira vereadora mais votada aqui em Curitiba para mostrar que esse antipetismo, que esse discurso de violência, tanto política, porque a criminalização ao Partido dos Trabalhadores é uma violência política, tanto essa violência política quanto a violência também racial, esses discursos de que Curitiba é uma cidade branca, de que Curitiba é uma cidade europeia, que isso não representa toda a população curitibana. Isso é uma parcela da população curitibana e foi o que a gente viu nas urnas. Eu fui para as ruas, fiz campanha na rua, conversei com muitas pessoas e o que eu via era, claro, algum resquício dessa construção, dessa criminalização ao PT, mas quando eu conversava, quando eu trazia o legado do PT, as pessoas compreendiam, elas se sentiam representadas no meu rosto, porque eu digo, quem no Brasil nunca, que nunca trabalhou com uma mulher negra, que nunca trabalhou ao lado de uma mulher negra. Falando da efeméride, eu queria lhe perguntar qual a importância da celebração e quais as principais lutas do Dia da Consciência Negra. Essa é a data que a gente faz todas essas discussões e aqui em Curitiba, diferente de outras capitais, essa data ainda não foi reconhecida como feriado. E a gente está fazendo essa luta também, vou fazer essa luta agora a partir da Câmara de Vereadores para que haja reconhecimento dessa data. Aqui eles alegam que se o 20 de novembro for feriado, a economia da cidade vai ficar prejudicada, o que é uma mentira. Todo mundo sabe que feriado não prejudica a economia, as pessoas saem, as pessoas vão ao shopping, elas têm esse dia como um dia de descanso, vão ao cinema, gastam, vão fazer compras. Então, isso aquece a economia, é mesmo uma questão cultural, é mesmo uma resistência de reconhecer a nossa presença e de mostrar isso para o mundo, né? Carol, você tem companheiros e companheiras também negros e negras eleitos neste ano, o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, o PDT, vários partidos de centro-esquerda conseguiram eleger representantes negros. Qual a importância dessas eleições na sua avaliação? Eu vejo a maior conscientização das pessoas a respeito da gente superar exclusões históricas. Também considero que o Bolsonaro e a política que ele está empreendendo tem sido pedagógica e as pessoas estão querendo reagir contra isso. E isso se deu nesse resultado dessas eleições municipais, com a gente elegendo as primeiras em várias cidades, então as primeiras mulheres negras em várias cidades, primeiras mulheres trans. Eu acho que isso é o começo do resultado dessa conscientização e da percepção das pessoas que os discursos que o Bolsonaro representa, e ele representa o atraso, o conservadorismo, o racismo, o machismo, ele faz isso declaradamente. Então eu observo que as pessoas estão percebendo que isso não é bom, que isso não gera nada. Você já falou numa entrevista que acredita que 70% dos seus votos vieram de mulheres e mulheres negras, que se uniram em torno de sua candidatura. A sua presença na Câmara dos Vereadores vai fazer essa diferença para essa população? Sem dúvida, a pauta feminista está em evidência, a pauta antirracista também está em evidência, e não está em evidência assim, porque está bonito ou porque é moda, é porque é urgente que a gente combata coisas como a violência que as mulheres sofrem por conta do machismo, que a gente combata a desigualdade salarial, as mulheres ainda recebem menos, as mulheres ainda estão mais, se sobrecarregam mais com o trabalho doméstico, trabalham fora, com o cuidado dos filhos. Então, essas denúncias, elas são urgentes. Então eu digo que a pauta da igualdade das mulheres, ela não está em evidência porque é bonito ou porque é moda, mas é porque é urgente que a gente pare de morrer, que a gente pare de sofrer. E com a pauta antirracista, a mesma coisa. Eu fico por aqui. Para rever os nossos conteúdos, acesse o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Um ótimo final de semana. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.